Meus queridos irmãos, eu creio que a grande maioria dos irmãos e amigos que aqui está nesta noite, certamente foi impactado pelo nosso congresso Fascinante Jesus. Várias pessoas já estão me perguntando, pastor, quando é que nós vamos ter um outro congresso semelhante a esse? Nosso planejamento é para 2026. Sim, porque temos outros desafios daqui para lá, mas com certeza vai ser algo tão especial como foi o congresso deste ano. Mas não apenas o congresso foi tão especial, mas o tema abordado, Fascinante Jesus, que continua sendo algo que mexe conosco, que fala ao nosso coração. Eu já tenho muitos anos de caminhada cristã, mas cada vez mais eu fico impressionado com a grandeza e com a beleza de Jesus, do seu nome. E o meu desejo é cada vez mais conhecer o Senhor Jesus e fazê-lo conhecido, porque esse conhecimento pessoal de Jesus e o conhecimento que as Escrituras nos trazem dele, de fato é algo inesgotável. Então, esse é um desafio permanente para todos nós. Eu estou cada vez mais convicto de quanto mais nós conhecemos a Jesus e assim conhecemos também a Deus, maior será a qualidade do nosso relacionamento com Ele e de nossa vida aqui na terra. No Evangelho de João, nós temos várias declarações que Jesus faz acerca de si mesmo e que outros fazem acerca dele. Eu já compartilhei antes mesmo do congresso, em algumas mensagens aqui, algumas declarações feitas por Jesus acerca de si e também o que João escreveu acerca dele, o evangelista João. O evangelho de João é um evangelho extremamente cristocêntrico. Há várias declarações de Jesus dizendo, eu sou. Nesta noite nós não vamos analisar uma declaração explícita de Jesus, mas aquilo que alguém disse sobre ele. E nessa perspectiva, nós vamos refletir sobre o tema Jesus, o Messias esperado. Nós ainda estamos no primeiro capítulo de João, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar na tela o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35. É um texto um pouquinho mais longo, mas que julgo ser oportuno ler todo ele, para que possamos melhor entender o que Deus tem para nós nesta noite. João, capítulo 1, então, a partir do versículo 35, nós lemos assim. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita,
em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que eu o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Pai do céu, nós lemos a Tua palavra e suplicamos agora que o Teu Santo Espírito mesmo fale ao nosso coração por meu intermédio. Usa-me, Senhor, para comunicar a Tua palavra na unção do Teu Santo Espírito e com toda a propriedade. E que aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós venha receber, que estejamos com o coração pronto para recebê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Este texto narra uma descoberta dos primeiros discípulos de Jesus. Na verdade, nem eram discípulos ainda. Eles se tornaram discípulos nos dias seguintes. E a primeira pessoa a olhar para Jesus e identificar nele o Messias foi André. Até aquele momento, Jesus era apenas Jesus. Jesus era apenas um galileu, embora ele tivesse nascido, na verdade, em Belém da Judéia. Ele era considerado nazareno, porque viveu durante quase toda a sua infância, adolescência e juventude na cidade de Nazaré, na companhia dos seus pais, na companhia de seu pai, que era carpinteiro. Jesus não recebeu a mesma instrução que muitos outros mestres receberam, porque ele não estava no centro religioso do seu país, que era Jerusalém. Mas, obviamente, ele era um estudioso da lei e ele foi sendo reconhecido como um rabi, ou um mestre extremamente sábio. Mas, além de ser reconhecido como um rabi, Jesus Cristo tinha algo de diferente, que foi atraindo a atenção das pessoas. O texto que nós lemos nos apresenta como primeiro cenário as margens do Rio Jordão, próximo a Jerusalém, onde João Batista batizava e chamava o povo ao arrependimento. Ali um dia Jesus Cristo chega e é apresentado para a multidão, para os seguidores de João Batista, como o Cordeiro de Deus. Mas mais do que isto, ali, os que estavam presentes naquele exato momento em que Jesus se encontra com João Batista, são privilegiados, porque veem o batismo de Jesus, veem o céu se abrindo e ouvindo aquela voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me alegro. E a partir disso, então, algumas pessoas que estavam seguindo João Batista começaram então a olhar para Jesus de uma forma diferente e começaram a segui-lo. Dentre eles, André e João. Eles se aproximam de Jesus no dia seguinte ao batismo, quando João Batista, mais uma vez, ainda muito empolgado, vê novamente Jesus e repete o que ele tinha dito no dia anterior: olhem aí o Cordeiro de Deus. E eles se aproximam de Jesus e perguntam: Jesus, onde é que o Senhor está? E aí Jesus então lhes informa onde ele estava hospedado. O texto não nos diz na casa de quem Jesus estava, mas pelo que nós entendemos na leitura do texto, eles começam então a seguir a Jesus, vão para esta casa onde Jesus estava hospedado, e ali eles começam certamente a ouvir Jesus, porque o texto diz que eles ficaram com Jesus ali até tarde. Nós não sabemos com exatidão o que Jesus falou para eles, mas certamente Jesus compartilhou com eles aquilo que ele gostava de compartilhar com as pessoas a partir do início do seu ministério,
que foi as verdades acerca do reino de Deus. Então, no dia seguinte, acontece um outro episódio muito especial. Eles vão sair ali das margens do Rio Jordão, na Judéia, e eles vão para a Galileia. E nesse contexto, então, é que nós temos um outro episódio muito interessante. Quando um desses homens vai fazer uma apresentação acerca de Jesus. André, irmão de Simão Pedro, chama o seu irmão e ele diz o seguinte: nós achamos o Messias. Nós achamos o Cristo. É o que diz aí o texto, literalmente. Por que esses dois termos, Messias e logo depois a explicação, o Cristo? Nós geralmente conhecemos Jesus com o nome e sobrenome de Jesus Cristo. É importante lembrarmos que o nome de Jesus foi o nome de batismo que ele recebeu. Foi inspirado por Deus, ele falou isso para José, mas era o nome pelo qual todo mundo conhecia aquele menino, que vivia correndo ali pelas ruas de Nazaré, e ali ele se criou. A expressão Cristo em relação a Jesus, ela começa a acontecer apenas nesse momento aqui em que Jesus começa o seu ministério. Porque Cristo é uma tradução de um outro título que Jesus recebe, que é o título de Messias. Então, a palavra Messias, que é Mashiach no hebraico, significa ungido. E a tradução para o grego é Cristo. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando de Jesus Messias. Mas, afinal de contas, qual a importância deste título para Jesus? Qual o significado disso? Há uma grande importância. Porque não apenas no primeiro século, mas nos séculos que antecederam a vinda de Jesus, no meio do povo judeu, havia uma expectativa messiânica. Então, esse Messias que aqui é apresentado, esse Messias que Pedro diz, olha, é Jesus, esse Jesus é o Messias certamente que nós estamos esperando. Na verdade, essa expectativa não era simplesmente uma expectativa humana. Muitas vezes, quando nós vivemos uma situação de grande sofrimento, num país, numa sociedade, há uma esperança de que alguém possa surgir e resolver os problemas e dar um novo rumo. Por isso, até hoje, usamos esse termo quando se fala de alguém que tem uma importância muito grande numa sociedade. Diz, esse aí é como se fosse um Messias. Exatamente vem desta compreensão. Mas no caso aqui, essa expectativa do Messias não tinha a ver tão somente com a necessidade que o povo estava vivendo, de ter a sua situação social, política, econômica mudada. Esta expectativa, ela tinha raízes mais profundas. Essa expectativa de um Messias, ela tinha as suas raízes no próprio texto da palavra de Deus, na palavra dos profetas. Na verdade, desde Moisés já havia esta promessa. Lá em Deuteronômio, Moisés diz que um dia Deus levantaria um profeta muito especial e que eles deveriam parar e ouvir esse profeta, esse Messias. Por isso é que nós lemos então aí nesse texto que André chama Simão, seu irmão, e diz, olha, achamos o Messias, achamos o Cristo. E ele ainda explica um pouco mais sobre essa expectativa. Aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e acerca de quem também os profetas escreveram. E ele diz, eu entendo, nós estamos entendendo que esse Messias prometido é Jesus, Jesus de Nazaré, que já passou por aqui. Então, depois de muitos anos de glória de Davi, depois de anos de estabilidade e também de glória, por assim dizer, de Salomão, o povo judeu experimentou um grande declínio em todos os aspectos. Sabemos que logo depois da morte de Salomão houve um rompimento.
e o povo se dividiu em dois grandes blocos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Norte, todos os reis se afastaram de Deus e foi um declínio generalizado. E aquele povo se pulverizou, aquele povo praticamente deixou de existir como povo de Deus naquele tempo. Houve um remanescente, a tribo de Judá, ou a tribo do Sul. E nesta tribo do Sul houve algumas vezes reis que procuraram fazer a vontade de Deus, restaurar o culto, mas houve também muitos reis maus. Até que 500 anos aproximadamente antes de Cristo, o povo, aquele remanescente, foi levado para o exílio babilônico. E ali eles ficaram muitos anos. E neste cenário, então, começa a surgir novamente a ideia da necessidade de um Messias que restauraria o povo de Deus, que restauraria aquele domínio que houve como antigamente. Então nós temos aí, nesse tempo do exílio, até os dias de Jesus, e nós estamos falando de um longo período de tempo, nós estamos falando aí de mais de 500 anos, e a coisa ainda se torna mais séria, porque entre o Velho e o Novo Testamento, nós temos um espaço de 400 anos. Imagine 400 anos atrás, como era o mundo, como era o Brasil. 400 anos que não houve nenhuma manifestação do poder de Deus de forma especial. Não houve nenhum grande milagre registrado nas Escrituras. E nesse tempo foi se fomentando a expectativa messiânica, porque o povo estava vivendo uma situação cada vez mais de opressão. Passaram por diversos impérios, até que chega o Império Romano nos dias de Jesus. E nesse tempo, então, há uma verdadeira efervescência, há uma verdadeira expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa através de um Messias. Mas como seria esse Messias? Não havia um consenso sobre como esse Messias deveria se manifestar. Os samaritanos pensavam que o Messias seria como um mestre, um grande rabino que iria orientar o povo e trazer o povo para os caminhos do Senhor. Não foi isso que a samaritana disse para Jesus? Nós esperamos o Messias e ele vai nos ensinar novamente o caminho do Senhor. Havia um grupo que achava que aquela situação era porque o povo havia se contaminado e havia se afastado da pureza da lei de Deus. Então eles se afastavam da sociedade, eles foram lá para as margens do Mar Morto, e numa comunidade fechada chamada Qumran, eles tinham uma série de rituais de purificação, e eles ficavam lá orando e esperando a vinda do Messias, para que esse Messias seria um sacerdote que iria tirar do poder, tirar de evidência os sacerdotes corruptos que estavam em Jerusalém. Haviam outros que imaginavam esse Messias não como um sacerdote ou como um mestre, mas como um guerreiro, como aquele que viria com todo o poder, como Davi foi um grande guerreiro e destruiria todos os outros inimigos. Haviam outros que pensavam que esse Messias seria como um profeta tão poderoso quanto Elias, e que ele iria pregar e o povo ia se arrepender e haver uma grande mudança. Tanto que quando João Batista começa a pregar lá nas margens do Mar Morto, eles chegam lá perto do Rio Jordão, eles chegam para João Batista e perguntam: você é Elias? Você é um profeta? Você é o Messias? Porque ele tinha esse perfil, porque havia essa expectativa. E, na verdade, fora do contexto da Bíblia, a história mostra que muitas pessoas se levantavam como esse Messias, mas todos eles fracassaram. E João Batista foi muito enfático a dizer: eu não sou o Messias, mas eu estou aqui preparando o caminho para o Messias. Então, havia essa expectativa. Além disso, havia também a expectativa de que este Messias seria alguém muito poderoso como Moisés, com capacidade de fazer grandes milagres, porque eles criam que aqueles milagres escritos na lei, todos aqueles milagres que envolveram a saída do Egito, não eram simplesmente lendas, eram fatos reais. Desde então, há essa expectativa acerca do Messias. Alguns o esperavam como sacerdote, outros como profeta, outros como rei, outros
como mestre, mas na verdade alguns acreditavam que ele poderia ser uma junção de tudo isso. Quando Jesus chega, os seus discípulos vão adquirindo esta compreensão de que ele de fato era o Messias. Algumas vezes eles tinham dúvidas sobre isso, até o próprio João Batista. Se lembram? Quando João Batista é preso, e ele não esperava ser preso, porque ele disse, o reino está chegando, é um grande reino de poder e glória, o Messias vai ser vitorioso, e de repente ele é preso. E ele chega a duvidar. Ele manda alguém dar um recado lá, veja se esse Jesus é mesmo o Messias que nós esperávamos. E qual é a resposta de Jesus? Ele diz, olha, diga para ele que os cegos veem, os aleijados estão andando, estão acontecendo coisas maravilhosas. Mesmo que tudo não seja conforme ele imaginava, de fato, o reino chegou. E os discípulos de Jesus foram adquirindo esta compreensão acerca de Jesus como Messias. E quando Jesus morreu e ressuscitou, esta consciência se solidificou. Mas ela foi sendo construída ao longo do tempo. Por isso que Mateus, que vai escrever sobre Jesus como Messias, e vai relacionar a vida de Jesus às profecias acerca do Messias no Antigo Testamento, por isso que muitas vezes ele escreve, assim como fora dito pelo profeta, isso se cumpriu na vida de Jesus, profecias ligadas ao nascimento de Jesus, profecias ligadas à oposição que Jesus enfrentou, profecias ligadas a detalhes da sua morte. Então esse Messias esperado, a primeira ideia que eu quero que você tenha na sua mente sobre isso é esta. Esse Messias esperado pelos judeus, com diferentes perspectivas, inclusive por esses primeiros discípulos, na verdade, isso não era fruto apenas de uma necessidade humana. Havia uma base bíblica, havia uma base escriturística para que eles desenvolvessem uma esperança messiânica. Nós, cristãos, não conhecemos Jesus de Nazaré, pessoalmente. E às vezes nós olhamos também para Jesus nessa mesma perspectiva dos discípulos. E devemos olhar de que Jesus não é apenas Jesus, mas que é o Jesus Cristo. Que não era apenas um homem que viveu e foi um grande líder, como muitos outros homens que foram líderes na história da humanidade. Ele é, de fato, o Messias prometido no Velho Testamento. E eu poderia aqui gastar um bom tempo fazendo conexões, mostrando como uma série de profecias acerca do Messias se cumpriram nos detalhes na vida de Jesus. Mas o que eu quero mostrar aqui, a partir desse texto que nós lemos, é que esse Messias, Jesus, ele não se encaixou completamente, nem se encaixa perfeitamente dentro dos padrões humanos. Veja só, quando Filipe também conhece Jesus, começa a caminhar ali perto dele, e ele vai então até ao seu irmão Natanael, e ele diz, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Qual é a resposta de Natanael? Qual é a reação? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Há muitos fatos que se encaixam perfeitamente na vida de Jesus, ligados às profecias. Mas há um detalhe interessante. As pessoas que conheceram Jesus e que tinham uma esperança messiânica, nem sempre conseguiam imediatamente fazer essa conexão entre a sua expectativa e a pessoa de Jesus. Porque eles podiam imaginar que esse Messias viria de uma outra forma. Nasceria, quem sabe, de uma família nobre. Afinal de contas, esse menino não tinha vivido em Nazaré. Muitos deles não sabiam a história do nascimento de Jesus. Eles pensavam que Jesus tinha nascido em Nazaré. O Messias viria de Belém. Isso aí não está fechando, não está batendo. De Nazaré.
Se fosse nos nossos dias, a gente poderia pensar numa cidadezinha bem pequena, nem numa cidade, num povoado. Eu pensei em dar aqui alguns exemplos de povoados no Ceará, mas eu decidi não fazer para não ofender ninguém, não é? Vai que tem alguém aqui que mora nesse povoado, vai achar que eu estou desprezando. Mas nós temos muitos povoados assim, de pouquíssimas pessoas. Não é que você dissesse, olha, tem um pregador brilhante lá. Alguém que Deus está usando de uma maneira especial para fazer uma revolução. Eu nem digo no mundo, no Ceará, no Brasil. A gente olharia dessa cidade, desse povoado. Faz parte da nossa reação humana imaginar que quem vai se destacar é quem foi para um centro maior, quem foi para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Paris, para Nova York. E ali, então, ele vai fazer fama. E ali, então, ele vai impactar as pessoas. O Messias vir de Nazaré, não faz sentido. Ele não foi educado num palácio como Moisés. Ele não teve a oportunidade de estar ali no palácio como um guerreiro valente como Davi. Não, de jeito nenhum. O Messias, em alguns aspectos, não se encaixava nos padrões humanos. E não se encaixa até hoje. Porque Jesus não exerceu o seu poder como Rei dos Reis, como o Rei do reino dos céus, a partir do poder humano. E aqui pode estar um grande equívoco de muitos cristãos hoje. Ainda que nós tenhamos que influenciar a sociedade dentro das nossas áreas de atuação, ainda que possa parecer estratégico termos pessoas certas em determinados lugares, em determinadas esferas do poder, mas o poder do reino de Deus não depende disso. O poder do reino de Deus, o poder de Jesus, não depende de você ter uma pessoa lá em Brasília. Não depende de você ter um representante cristão na ONU. Porque Jesus não contou com nenhuma dessas autoridades para implantar o seu reino, você percebe? O reino de Deus ele foi implantado a partir de outras bases. Não da base da influência humana e do poder humano. E Natanael relutou. Mas a curiosidade foi maior. E ele então foi ao encontro de Jesus. Ou melhor, podemos dizer que Cristo também foi ao seu encontro. E quando ele se encontra com Jesus, acontece algo de especial. Porque o Messias impacta as nossas vidas. Impacta a vida das pessoas que o encontram quando ele demonstra um conhecimento sobrenatural sobre quem nós somos. Relendo o texto, a Bíblia diz que quando eles vão se aproximando, Jesus toma a iniciativa, ele olha para Natanael e diz, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael toma um susto muito grande e diz, onde é que o senhor me conhece? E Jesus disse, eu vi quando você estava lá debaixo da figueira, eu vi quando você falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, eu vi, eu conheço você. Então Natanael declara, o Senhor só pode ser o Filho de Deus, o Senhor só pode ser o Rei dos Reis, o Senhor só pode ser o Messias. Natanael percebe que ele está diante de alguém que o conhece de uma forma extraordinária. Essa perplexidade vivida por Natanael, ela é a mesma que lá no capítulo 4 nós vamos ver quando Jesus tem a conversa com a mulher samaritana. Ela primeiro está arredia, achando estranho aquele homem pedindo água para ela, desconfia das palavras de Jesus, até que um certo momento ela recebe aquela declaração, eu sou o Messias, Jesus se revela para ela. Ela ainda está desconfiada, aí Jesus diz assim, olha, chama o seu marido, ela disse, você não tem um marido. E Jesus disse, eu sei que você não tem marido, porque você já viveu com 5 homens, e esse que agora você está vivendo, o 6º homem, não é o seu marido. Ela cai de costas, assim como Natanael, como é que esse homem sabe isso a meu respeito? Aí ela entende, que ela não estava falando com um ser humano qualquer, ela estava falando com alguém que se encaixava naquela perspectiva do Messias, alguém poderoso. E é interessante que esse poder de Jesus, que se revelou de tantas maneiras, nesse caso aqui, não é um poder que é contemplado por uma multidão.
Porque Jesus não olhava apenas para as multidões. Jesus, não diria, nem estava tão interessado em ser aplaudido por multidões. Se tinha uma preocupação que Jesus não tinha, é de ter milhares de seguidores. Se Jesus vivesse nos nossos tempos, eu acho que ele não diria, clica aí, coloque aí, dê um like aí e assine a minha página. Enfim, ele não faria isso. Ele não estava preocupado, porque o atendimento de Jesus era personalizado. Ele olhava para cada um individualmente. E não importava a condição daquela pessoa. Ele dizia, eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você seja meu discípulo. E aí, então, Natanael fica impactado. Porque ele percebe que Jesus o conhecia. Aquela mulher samaritana também, que teve a revelação de Jesus como Messias, também fica impactado. Nicodemos ficou impactado. Cada pessoa que tinha um encontro mais pessoal com Jesus ficava impressionado, porque o Messias, embora tenha tanto poder e influência, ele trata a cada um de forma singular. E pode ser que eu esteja falando aqui alguém nessa noite, que olhe para Jesus e nunca tenha visto Jesus como alguém tão pessoal. Alguém que conhece a sua história, alguém que conhece o seu passado, e nem por isso o trata de forma discriminatória. Não é maravilhoso? Você já tem, então, um relacionamento pessoal com esse Jesus, que conhece o seu passado, que conhece o seu presente. O texto que nós estamos estudando não nos dá o conteúdo da conversa que Jesus teve daí por diante. Mas o fato é que esse encontro com Jesus foi tão forte que eles decidiram aceitar o convite de Jesus para segui-lo, deixando tudo para trás. Por quê? Penso que, embora o texto não seja explícito, mas nós podemos compreender isso pelo contexto e pelo relato de outro evangelista, a conversa de Jesus, a conversa central de Jesus era sobre o reino dos céus. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, nós lemos que depois que João foi preso, Jesus está indo lá na Galileia, proclamando as boas novas de Deus. E ele diz, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Por que as pessoas eram capazes de olhar para Jesus e perceber que ele era o Messias? Não apenas por esta sua capacidade extraordinária de saber o que estava no coração de uma pessoa e a história da pessoa. Não apenas pelos milagres que Jesus realizou, mas também pela mensagem de Jesus. Jesus Cristo fala sobre a chegada de um reino. Se havia aquela expectativa tão grande, nós precisamos de um novo reino. Nós estamos sendo aqui oprimidos pelo Império Romano. Nós precisamos de um libertador. E Jesus dizia, arrependam-se, creiam no Evangelho e na boa notícia. Essa palavra de Jesus, de alguma forma, combinava com o que alguns grupos diziam. O pessoal do Qumran, por exemplo, dizia, vocês têm que se arrepender, vocês têm que fazer boas obras, vocês têm que mudar de vida. Deus não atua porque vocês estão em pecado. E Jesus vem, João Batista vem e diz, se arrependam. Creiam na boa notícia do Evangelho. Eles ainda não tinham clareza de como seria essa notícia, mas Jesus vai chamando o povo. E aí então, quando Jesus começa a realizar milagres, a anunciar essa mensagem, a entrar em confronto com os poderes religiosos que estavam vinculados aos poderes políticos. Havia um conluio muito grande entre o poder político e religioso. A morte de Jesus na cruz tem a ver, claro, em primeiro lugar, com os propósitos eternos de Deus, desde antes da fundação do mundo, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Mas, numa perspectiva humana, teve tudo a ver com os confrontos que Jesus teve com as elites do seu tempo, com os poderes corrompidos, que o invejavam e imaginavam que ele poderia promover uma revolução, não somente contra os religiosos, mas até mesmo contra César. Jesus Cristo, então, tinha uma mensagem que mexia com as estruturas da sociedade. E Jesus foi apresentando, então, o seu plano de governo. E o governo dele não passava pela força. O plano de Jesus era muito estranho. Basta a gente ler o Sermão da Montanha. Era não violência,
era o perdão, era o dar a outra face, era caminhar a segunda milha. Percebe? O povo ficou confuso. Por um lado, ele tinha tanto poder, fazia tantas coisas extraordinárias, mas por outro lado, mas nesse meio tempo, ainda sem muita clareza, os assessores mais próximos de Jesus começaram a brigar entre si. Cada vez que alguém tem um projeto de poder e há a possibilidade de alcançá-lo, logo começam as disputas por cargos. E o Evangelho é muito claro em mostrar essas brigas que haviam. Quem é que vai sentar à direita e à esquerda do Senhor quando o Senhor finalmente ocupar o poder? E havia essa expectativa, meus queridos irmãos, de uma maneira tão grande que quando Jesus, no final do seu ministério, vai chegando ali em Jerusalém, as pessoas o aclamam. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles, agora está chegando a hora, está chegando a hora. Mas as pessoas não entenderam completamente as propostas de Jesus. E se nós queremos seguir a Jesus de verdade, e se nós queremos que Jesus seja de fato nosso Messias, nós precisamos parar e analisar as suas propostas. Porque muitos discípulos, felizmente, depois entenderam e colocaram em prática. E têm procurado colocar em prática as propostas de Jesus. E se não fosse esta multidão de seguidores de Jesus que foi crescendo, e hoje chega a bilhões de pessoas, certamente o nosso mundo seria ainda muito pior do que é. Você consegue imaginar um mundo sem o cristianismo? Você consegue imaginar um mundo que nós vivemos sem a presença de cristãos que estão aí salgando a terra e sendo luz do mundo? E o Messias, então, traz essa mensagem que é assimilada de uma forma mais completa depois que ele morre e ressuscita e vem o Espírito Santo. Mas nesse meio tempo, Jesus vai fazendo desafios para os seus discípulos. E esse Messias concede aos seus discípulos uma nova identidade. Quando Jesus se encontra agora com Pedro, que também fica impactado com Jesus, Jesus olha para ele e diz: você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, como se fosse pedra. Repito, Jesus não tinha o foco prioritário nas multidões anônimas. Ele queria e quer ter um relacionamento pessoal com cada um dos seus seguidores. E ele tem algo de especial para cada um de nós. Porque em Cristo nós ganhamos uma nova identidade. Em Cristo nós ganhamos um novo propósito de vida. E é importante que cada pessoa que está seguindo a Jesus Cristo busque isso. Senhor, mesmo que meu nome não seja literalmente mudado, mas a partir do meu encontro contigo, eu quero que a minha vida siga dentro do teu propósito. Isso significa que não importa tanto a sua origem social, que não importa tanto o seu passado, que não importa tanto as limitações que você teve ao longo da sua vida. A partir do encontro com Jesus, Jesus olha para você e diz: olha, eu te dou um novo nome e lhe dou um novo rumo na vida. O que determina o seu valor e a sua utilidade não é a sua origem, mas o seu relacionamento com Jesus Cristo. Além disso, o Messias nos traz muito além do que nós podemos esperar. Quando Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só o que Jesus disse para ele: você crê? Porque eu disse que eu vi debaixo dessa figueira, você verá coisas maiores do que essas, Natanael. Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Natanael esperava de Jesus? Na verdade, quando ele viu falar de Jesus, ele não esperava praticamente nada. Não tinha grandes expectativas. Quando ele conheceu Jesus, ele ficou tão impactado que as suas expectativas cresceram. Mas Jesus disse para Natanael: Natanael, tudo aquilo que você está imaginando, só porque eu contei um pouquinho da sua história, isso é muito pouco, perto daquilo que você ainda vai ver, perto daquilo que eu tenho para a sua vida, perto da manifestação da minha glória e do meu poder. Ah, meus irmãos, aqui nós temos um princípio muito importante. Porque muitas pessoas se contentam com muito pouco. Eles querem apenas um milagre. Eles querem apenas que Jesus tire da situação de problema financeiro e dê
uma boa casa ou um bom trabalho. Alguns esperam que Jesus apenas resolva o seu problema familiar. Algumas pessoas esperam que Jesus apenas lhe dê algum benefício material. Isso é empobrecer o que Jesus pode nos dar. Isso é esperar menos do que Ele tem para nos dar. Porque o que Jesus tem para nos dar é muito mais do que simplesmente coisas materiais. E algumas vezes, quando isso não acontece, quando essa expectativa é frustrada, a pessoa se decepciona com Jesus. Não foi o que aconteceu num outro momento lá na frente? Quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o que o povo quer fazer? Eles querem coroar Jesus como rei. Eles querem dizer, Jesus é de fato o Messias, vamos lá, vamos agora, pão para todo mundo. No dia seguinte, quando Jesus não faz o milagre, algumas pessoas o deixam, eles perguntam para os discípulos, vocês também não querem ir embora? Porque as pessoas estavam esperando pouco de Jesus. O que nós podemos esperar de Jesus é muito mais do que aquilo que muitos pastores e igrejas prometem por aí. Jesus, meus queridos irmãos, tem a nos oferecer não apenas coisas para o aqui e agora, não apenas para suprir algumas das nossas necessidades imediatas, mas o que Ele deseja nos dar no futuro é muito mais do que nós podemos imaginar. O Messias é tão fascinante que aqueles que de fato o conhecem verdadeiramente são induzidos a levar outros a Ele. Olha só o que aconteceu aqui. Quando André e João conheceram Jesus, ainda lá na Galileia, eles procuraram se aproximar de Jesus, e quando eles se encontraram com Pedro, com Simão, que depois é chamado de Pedro, ele diz, achamos o Messias. E eles levam Pedro para conhecer Jesus. Depois, no dia seguinte, quando Filipe conhece Jesus, ele também tem uma reação semelhante. E ele procura levar os seus irmãos para conhecer Jesus. Quando a mulher samaritana conhece Jesus e percebe que ele pode ser o Messias, por tudo aquilo que ela viu na conversa com ele, a Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro, volta à cidade e diz ao povo, venham ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? E então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Uma dos grandes diferenciais na vida de um cristão é esse. O cristão é alguém que se torna impactado pela presença de Jesus. Ele se torna fascinado por Jesus e ele quer que outros conheçam Jesus. Se eu estou falando aqui a alguma pessoa que já se sentiu incomodado na sua vida, porque de repente um familiar se converteu, conheceu Jesus e começou a falar de Jesus para você, calma, ele está empolgado com Jesus. Porque Jesus de fato é alguém especial quando nós o conhecemos de verdade. É por isso que a pessoa fala de Jesus, compartilha de Jesus, porque há algo de especial nele, no Messias. Agora, mesmo que muitos falem sobre Jesus, empolgados, a grande verdade é que nem todos que ouvem sobre Jesus, que conhecem sobre Jesus, vão aderir a Ele, vão reconhecê-lo de fato como Messias. Isso continua acontecendo até hoje e já aconteceu nos dias de Jesus. O Messias esperado, por um lado, paradoxalmente é rejeitado, porque nem todas as expectativas são atendidas. A Bíblia diz, João diz, o evangelista João diz no começo do seu evangelho, que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. E é interessante que esta compreensão de quem é Jesus, às vezes demora algum tempo no coração das pessoas. Veja só, até os discípulos que amavam Jesus, que muitas vezes disseram, não, esse homem realmente é o Messias. Quando veio uma situação adversa, quando veio uma situação que eles não foram capazes de compreender, eles desistiram de crer em Jesus como Messias. Lembram daqueles discípulos no caminho de Emaús? Eles estão tristes, eles estão abatidos. Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem. Jesus começa a conversar com eles. E aí depois que Jesus vai explicando uma série de situações para eles, o texto diz que Jesus faz um desabafo.
com aqueles que eram discípulos. Como vocês custam a entender e como demoram a crer no que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer todas as coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Qual é o problema desses homens aqui? Eles conheceram Jesus pessoalmente. Eles conheceram Jesus de Nazaré. Eles conheceram o Cristo. Mas eles não estavam reconhecendo Jesus como Cristo. Por quê? Porque eles tinham um conhecimento parcial das Escrituras. Porque eles estavam selecionando o que eles queriam crer acerca do Messias. Tudo aquilo de maravilhoso, de grandioso, que a Bíblia fala sobre o Messias, é verdade. Mas a Bíblia não apresenta, o Antigo Testamento não apresentava o Messias apenas nesse lado, por assim dizer, glamouroso, vitorioso. O Messias também era apresentado por Isaías e por outros profetas como servo sofredor, como aquele que seria abandonado, ultrajado, aquele que seguiria o caminho da cruz. Gente, a gente não pode pegar uma parte de Jesus e dizer, isso aqui eu quero seguir, nisso aqui eu acredito, nisso aqui é muito difícil, isso aqui eu não creio. Nós não podemos pegar uma parte da Bíblia e dizer, nisso aqui eu acredito, porque isso aqui tem tudo a ver com as minhas convicções, eu aprendi lá no coach que isso aqui é legal, então a Bíblia está confirmando, mas isso aqui eu não creio, isso aqui é difícil demais, isso aqui não é irreal, isso é irreal. Cada vez que a gente escolhe um pedaço da Bíblia para crer, em detrimento de outro. Cada vez que a gente escolhe uma faceta de Jesus para enaltecer, em detrimento de outras palavras e facetas de Jesus, a gente corre esse risco que os discípulos correram, de não reconhecer quem Ele é verdadeiramente. Nós não vamos segui-lo com fidelidade. E corremos o risco de viver acabrunhados, decepcionados, e sem seguir Jesus com fidelidade. Então, o Messias deve ser entendido em toda a sua totalidade, como o Rei majestoso que um dia voltará, mas como aquele que morreu na cruz, como aquele que ressuscitou dentre os mortos, mas antes de chegar à ressurreição, passou pela tortura e pelo sofrimento injusto. Muitas vezes nós queremos apenas as benesses do cristianismo, sem estar disposto a pagar o preço do discipulado fiel. Minha oração é que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos olhar Jesus na sua totalidade, vê-lo como Messias, nos empolgarmos com Ele, sofrermos o que tivermos que sofrer como Ele sofreu, e compartilharmos a totalidade de quem Ele é, para que outros possam também segui-lo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, obrigado porque Jesus assumiu plenamente o cumprimento das profecias messiânicas, mesmo quando isso lhe custou muito caro. Muito obrigado, Senhor, porque apesar dos percalços, das dificuldades, dos equívocos, no final, grande parte daquele grupo de seguidores de Jesus finalmente reconheceu nele o Messias prometido. E obrigado porque eles cultivaram e passaram para muitas outras pessoas a fé, que chegou até nós. E nós também abraçamos essa fé e essa mesma esperança. Ajuda-nos, Pai, a compreender cada vez mais quem é de fato Jesus. O Messias vitorioso, o Messias sofredor. O Messias que nos dá a vida eterna e nos convida a uma vida desafiadora. Ajuda-nos, Pai, a continuar crendo plenamente no Teu Filho Jesus. Porque é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.